Dando continuidade ao curso de Delphi para iniciantes, hoje vamos para a aula 7 e falaremos sobre variáveis. Variável é um recurso crucial no uso da programação. Variável é o nome dado à área de memória reservada pelo sistema operacional para que sejam salvos os dados da aplicação. Mas que dados são esses? São os dados pertinentes aos objetos criados por você. E esses objetos são criados com o intuito de salvar informações para recuperar posteriormente, para poder fazer cálculos ou não, ou apenas objetos que serão utilizados com a sua devida finalidade. As variáveis em Delphi podem ser públicas ou privadas, no que diz respeito à sua acessibilidade. E com relação ao seu escopo, elas podem ser globais ou locais. Para que isso fique claro, eu vou mostrar como a gente faz isso no Delphi. Como de costume, eu vou utilizar uma aplicação que eu desenvolvo para um cliente. As variáveis podem ser declaradas dentro dos métodos ou fora deles. Dentro dos métodos, elas têm um escopo local. Local para aquele método. Enquanto aquele método estiver em uso, aquela variável existe. Quando você sair daquele método, automaticamente ela não existe mais. A criação fora dos métodos, ela é feita lá em cima, na seção var. Nessa região aqui. Aqui você percebe que são várias variáveis públicas. Públicas no contexto do formulário, no caso da unit. Essa unit CLS útil, todos os métodos contidos nela podem fazer uso dessas variáveis aqui. E no contexto da aplicação, essas variáveis também podem ser visualizadas e utilizadas a partir de outras unidades, de outros formulários. Para que elas sejam privadas, elas precisam ser postas em uma seção chamada Private, como você pode ver aqui na unidade principal. Temos aqui a seção Private e a Public. Essa variável aqui não pode ser acessada através de outras unidades, de outros formulários. Já essas aqui podem. Então, elas são públicas no contexto do formulário como do projeto. E essa aqui são privadas, mas terminam sendo públicas no contexto do formulário. Para que você possa ter acesso a essas variáveis através de outras unidades, você sabe que você precisa acrescentar a unit, o principal, né, para que você possa ter acesso a esses objetos, aos membros dessa unidade. Então, eu vou utilizar aqui o formulário de vistoria de saída para fazer uso desses membros aqui, dessas variáveis. Então, só a fim de ilustração, só para você ver que eu tenho acesso a ela, eu vou pegar essa VPDS SQL Result e mostrar que você tem acesso a essa variável a partir daquele formulário. Eu não preciso necessariamente compilar o sistema e fazer uso de valores que essa variável pode conter para mostrar a sua visibilidade, né? No caso pública. Então, eu venho aqui em formulário vistoria de saída, verifico se a unidade principal está adicionada a ele na seção Uses, e ela está, então isso a torna visível para mim, no caso ela sendo pública. Vou pegar aqui esse método mesmo, só para teste. Então, como você faz o acesso àquele objeto? Você tem que colocar o nome do formulário, que no caso é FRM principal, e o nome da variável VPDS SQL Result. Tá aí. Se ela fosse privada, ela não seria visualizada aqui já em tempo de desenvolvimento. Vou mostrar isso a você. Essa é pública, né? Essa aqui é pública, então eu tenho acesso a ela. Você pode ver aqui pelo IntelliSense. Vou comentar. E agora eu vou tentar acessar essa privada aqui. VPV Rec Campus. VPV.
ele já não acessa, ele já não mostra você. Então, dessa forma que você aplica o conceito de visibilidade. Sim, para que a gente usa isso? Porque tem situações onde você, em determinado formulário, você não pode ter acesso àquela variável porque ela contém dados cruciais, por exemplo, para a aplicação. E ela não pode, em momento algum, ser modificada, porque vai alterar em algum processo. Ou apenas um objeto sigiloso, não que vá interferir em nada, mas que ele é sigiloso e ele não pode ser visto em qualquer situação. Tá, mas aí eu tenho acesso à Unity, então eu posso ir lá abrir a Unity e acompanhar o resultado, alguma coisa assim. Mas aí a empresa vai criar mecanismos para fazer com que você não tenha acesso a essa informação. Vai compilar essas unidades, colocar em DLLs, vai reservar as unidades, né, as próprias unidades, mesmo as units, em locais onde você não tem acesso. Você não precisa obrigatoriamente ter todas as units em um mesmo recipiente, em uma mesma pasta. Né, você pode colocar em outros lugares. Então, essas variáveis elas são postas nesses dois locais. Nos métodos, né, funções ou procedimentos, e lá em cima na seção var. Lembrando que para você torná-la privada, você tem que colocá-las na seção private. Caso contrário, elas já são públicas, mesmo estando fora da seção public. E para você criá-la dentro do método, da mesma forma você cria uma seção var dentro do método em questão. Se eu botar aqui var, por exemplo, teste, dizer que ela é uma string, eu posso fazer uso dela aqui. Teste, pode ver que ela aparece no IntelliSense, e vou colocar aqui o meu conteúdo, Tito Barros TI. Agora, esse conteúdo aqui, essa variável, ela só é acessível dentro desse método tratar botões. Qualquer outro local que você tentar acessar essa variável, você não vai conseguir. Mesmo se você, por exemplo, colocar aqui, eu vou chamar aqui dentro desse método limpar campos, o método tratar botões. E aí tentar fazer uso aqui através do IntelliSense para chamar aquela variável. Não tem como. Ela não só é acessível enquanto esse método estiver em uso, né, em execução, como também ela deixa de existir assim que esse método for abandonado, né, assim que ele for finalizado. O Delphi oferece uma maneira muito interessante de você visualizar o conteúdo das suas variáveis, sobretudo variáveis multivaloradas, né, que elas podem conter vários valores, como é o caso do tipo record ou um dataset. Por exemplo, esse VPV rec campus aqui, deixa eu ver em que momento ele está sendo utilizado. Ele é utilizado, por exemplo, nesse procedimento para preencher contatos inquilino. Você faz uma consulta da vistoria, nesse caso aqui é a vistoria de saída, e aí quando você busca uma vistoria, ele traz todos os dados dessa vistoria, inclusive os contatos do inquilino, né? Aí ele faz o uso desse tipo record aqui. Então eu vou mostrar a vocês como é que vocês podem visualizar de uma maneira única todos os valores dos campos que contém esse record VPV rec campos. Deixa eu executar aqui. É nesse momento aqui, quando você chama uma vistoria dessas aqui, ele vai fazer uso. Aqui ele vai fazer o preenchimento dos dados do inquilino, né? Então vamos ver. Ele entrou aqui no método preencher contato inquilino, e aqui ele vai começar a preencher todos os campos desse objeto, né, que é um tipo record. Cada variávelzinha dessa aqui é um campo dessa variável. Então, para você fazer essa visualização através da maneira que eu falei, que é interessante, você pressiona a tecla Ctrl e coloca o mouse sobre o objeto. Em seguida, pressiona o botão esquerdo do mouse sobre ele. E aí ele vai abrir o Debug Inspector para que você possa visualizar todos os dados daquele objeto. Veja que o rec campus ele possui 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. E aí você pode visualizar todos eles
de uma vez. Você vê que nem todos eles estão aqui. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O outro sétimo está por aí, em algum lugar. Mas mesmo assim, se aqui só tivesse um, em todo caso, aqui você visualiza todos os valores que estão recebendo em tempo de execução. Se você vier aqui agora e der um F8 para ele seguir a sequência, se você fizer novamente o uso do Debug Inspector, agora você vê quais valores foram preenchidos ao longo da execução. Então isso aqui é bem interessante. Você pode fazer isso aqui também com datasets, com outros objetos também, mas assim, em particular com esses dois, né, porque eles são multivalorados. Esse aqui é uma Story Procedure, eu acho que ele vai também aqui. Aí no caso você vem aqui em propriedades, você quer ver quantos, como aqui é um Story Procedure, né? Então você vai ver quantos registros ele trouxe nessa consulta, porque aqui ele está fazendo uma consulta. Esse método aqui, obtém inquilino contato STP, ele traz dados dele, né? Registros. Então você pode vir aqui em Record Count, aqui, e aqui nessa interrogação você clica e ele mostra quantos ele trouxe. Por que eu estou falando, que eu estou explicando isso? Porque isso aqui também é uma variável. É uma variável do tipo ADO StoredProc, muito interessante de ser usada. Existem outros meios também de você verificar valores de variáveis em tempo de execução, como você pode vir aqui em Run, Inspect ou Add Watch, onde você adiciona um objeto ao qual você vai ficar verificando o seu valor. Por exemplo, ele já pegou aqui VPV STP3 e aí você configura, né, as iterações que ele vai fazer, né? Repita a contagem um número X de vezes, permitir chamada de função, e aqui você pode adicionar vários. Aí nesse caso aqui são os tipos, né? Como ela é uma variável do tipo não primitivo, né, uma Story Procedure, então aí ela já setou aqui como default. Poderia vir aqui também em Run, Inspect, dar um OK, e na verdade ele chama o Debug Inspector também, né? Aquela maneira que eu ensinei, apenas um atalho. Você passa o mouse por cima, Ctrl, e aí ele abre o próprio Debug Inspector. Bom, é isso. O Delphi é um mundo de possibilidades. Eu fico por aqui. Eu espero que você absorva um conteúdo, faça um melhor uso dele, bons estudos e até a próxima.